Boa noite a todos. Vamos começar a nossa live de hoje, gente. Semana passada, por motivo de força maior, não pude fazer a nossa live. E os assuntos interessantes que nós vamos conversar. Na nossa primeira live, nós falamos sobre a importância da alimentação. O quanto que é necessário desde a alimentação da mãe em relação ao filho, e não só isso, a alimentação da família também, e a alimentação própria do ser humano, para que haja um bem-estar físico, psíquico e mental. Bom, hoje eu vou falar sobre o segundo cérebro. O segundo cérebro, que é o nosso intestino. E por que que ele é chamado o segundo cérebro? Então, vamos primeiro falar do cérebro. O nosso cérebro, ele é a nossa máquina propulsora. Ele é o responsável por todas as nossas funções. A respiração, o andar, o aprender, o dormir. E mesmo as nossas funções orgânicas. Ele tem a sua importância capital e ele é formado já na vida intrauterina. A importância da alimentação da mãe e do pai, nós já falamos. Em relação, principalmente, eu falei sobre a emoção do neném, o comportamento, o aprendizado, e mesmo os fatores nutricionais e fatores relacionados à própria defesa. E falando em defesa, nós estamos numa fase agora muito importante, né? A gente está ainda em uma pandemia e sempre as pessoas perguntam, e o que é importante para aumentar a imunidade? Gente, dentre muitas coisas que são interessantes, a alimentação. Ela é importantíssima, a qualidade da alimentação para o nosso sistema imunológico. E o alimento, ele vai para onde? Para o nosso intestino. Então, o nosso intestino, ele é muito inteligente. Ele tem a função de absorção, ele tem a função de excreção. O cérebro, ele é muito inteligente. E por que ele é muito inteligente? Olha, estudos mostram que o cérebro, ele tem mais de 100 milhões de neurônios. Ele é um órgão imenso no nosso corpo. Ele mede por volta de 8 a 12 metros. Tem estudos que falam de 8 a 12, 8 a 10, mas é uma média, cada um tem a sua variação, tá certo? E o que é que acontece? Ele tem mais neurônios, gente, que a própria coluna, a nossa coluna. Então, ele está ali pareado com o cérebro. E estudos mostram que se você tem, digamos, algum processo psíquico de desequilíbrio, você pode interferir no seu intestino. Quer ver um exemplo? Quantas vezes a gente não está nervoso e aí começa a ter dor de barriga, começa a ter diarreia, começa a ficar empachado, cólica. E muitas vezes quem tem problema no intestino pode ter problemas de dificuldade de trabalhar a emoção, dificuldade de aprendizado, dificuldade de foco, dificuldade de passar situações difíceis. E olha que interessante, né? Outra coisa importante. Quando às vezes em um processo, digamos, de doenças, pacientes graves, digamos, e que o cérebro não está funcionando direito, e é por isso que chama o nosso segundo cérebro, o intestino ele continua trabalhando até um determinado momento, né? Até um determinado tempo. Mas, por assim, ele ser o nosso segundo cérebro, ele tem uma importância muito, muito, muito grande. Não é por um acaso que, diante das minhas consultas, eu sempre falo sobre a importância da alimentação na vida intrauterina da família e da mãe. E o pai não está fora, né, dessa participação, da qualidade que esse filho possa ter, né, do aprendizado, do humor. É um pássaro. Bom, a nossa mucosa, né, do intestino, ou seja, o tecido do nosso intestino, eu vou contar aqui os tópicos para que eu lembre de falar tudo para vocês.
ela é exposta ao meio ambiente, ou seja, ao que eu respiro, ao que eu como. Então, esse cérebro, ele realmente precisa ser muito inteligente para que ele se defenda, para que ele desenvolva essa missão, né, que ele tem, que é manter o nosso equilíbrio. Então, o intestino, ele é produtor, olha só, ele é produtor de enzimas, ele é produtor de vitaminas, ele é produtor de hormônios, ele é responsável pela excreção, pela metabolização, pela absorção. Olha quanta responsabilidade que nós temos conosco mesmos, entendeu? Quando a gente fala assim, no auto-amor, no auto-cuidado, no auto-respeito, gente, está muito ligado à alimentação, porque ela é que vai nos dar substrato necessário para que cada parte do seu corpo desenvolva a sua função, a sua missão. E hoje já se fala muito, muito sobre qualidade de vida, hoje se fala muito sobre qualidade da emoção, e isso está muito relacionado ao que nós comemos, ao que nós pensamos e ao que nós sentimos. Pois bem, quando a gente vive um estresse constante, o que acontece? Nós começamos a produzir as substâncias internas, que a gente chama neurotransmissores, hormônios, que são responsáveis por aumento de frequência cardíaca, são responsáveis pela nossa capacidade de resiliência ou não, que são responsáveis pela nossa capacidade de passar situações difíceis ou não passar, a gente vai passar, boas ou ruins a gente vai passar. Agora, como que nós podemos dar um suporte para esse corpo, um suporte para essa emoção, para que a gente possa passar da melhor forma e que possamos até ter a capacidade de decisão. Por exemplo, vocês vão fazer um processo de mentoria, vocês vão fazer uma entrevista para um trabalho, vocês vão fazer um processo de coaching. Então, a primeira coisa que se fala, o que você quer? Bom, às vezes eu sei o que eu quero, mas não sei como fazer, eu sei onde quero chegar e às vezes eu não sei onde eu quero chegar. A minha família está em um processo, digamos, de conquistas, eu quero aprender mais, eu quero conquistar mais, não necessariamente a vida é só feita, né, de coisas ruins, de birras, de doenças, nada disso. Muitas vezes você pode fazer um processo para potencializar o que está bom, para melhorar e para ficar ótimo. E muitas vezes não está ruim, mas eu quero aprender, eu quero algo melhor, eu quero algo diferente. Então eu preciso ter o quê? A mente e eu preciso ter emoção, caminhando juntos. Então, o que acontece? Neste processo, é necessário que haja esse equilíbrio psíquico e nutricional. Por exemplo, as patologias, as doenças relacionadas a, digamos, hiperatividade, déficit de atenção, que é uma inadequação desse cérebro para trabalhar os momentos necessários. Em relação à alimentação, ela vai ajudar muito, tanto que hoje um dos tratamentos é a alimentação equilibrada, é a alimentação ordenada, mas eu sempre falo com vocês, né, que a alimentação ela tem 3 vertentes, o pensamento, de como é que eu nutro o meu pensamento, o meu sentimento, como é que eu nutro este sentimento, a minha alimentação, que é fundamental, que qualidade que eu tenho, o que eu estou colocando dentro desse intestino, eu estou ajudando ele a trabalhar adequadamente ou não, porque aí, gente, não adianta, sabe? Assim, olha, eu vou no nutrólogo e aí eu vou tomar vitaminas, eu vou tomar probióticos, ajuda, sim, ajuda, mas não é só isso. Porque se vocês tomam a vitamina, se vocês tomam o probiótico, mas se vocês vivem em um estresse constante, há um processo inflamatório, tanto no cérebro quanto no intestino. Entende? Então, existe um caminhar de várias situações para que haja um equilíbrio entre esse cérebro e o intestino. Então, como eu falei, o intestino ele tem mais de 100 milhões de neurônios e ele é independente, temporariamente, claro,
porque o nosso corpo, ele se comunica em todas as suas funções, todas as suas instâncias. Bom, então, outra função do intestino, olha só, eu falei em relação à função da emoção. Agora, uma segunda função importantíssima que o nosso intestino tem é a nossa defesa, a nossa imunidade. Então, olha só, gente, 70 ou 80% das nossas células de defesa, elas estão no intestino. Agora, imagina esse intestino inflamado. Puxa, e eu inflamo esse intestino com o quê? Alimento inadequado, sentimento inadequado, uma vida de estresse constante, sem que eu tenha tempo para mim, sem que eu tenha tempo para orar ou meditar. Cada um tem a sua forma, né, de se conectar consigo, com uma força maior, com um sentido maior. Então, isso tem uma importância muito grande, inclusive na imunidade, não é só na emoção. Então, para que eu tenha esse sistema imunológico mais equilibrado possível, o nosso intestino, ele precisa também de ajuda, além dos alimentos. Tem o que a gente chama a nossa flora intestinal. Eu não sei se vocês já ouviram falar em desbiose intestinal. O que quer dizer? Quer dizer um desequilíbrio, biose, vida. Então, é um desequilíbrio na vida dentro desse intestino. E esse intestino, ele desequilibra, pelo que eu já falei. Novamente, alimentação inadequada, noites insones, estresse constante, cansaço extremo, sentimentos e pensamentos que tiram a paz interna. Então, isso tudo leva a este processo de desbiose. Aí, o que é que acontece? Desequilibra a nossa flora, desequilibra essa flora que é constituída, olha, por bactérias, por fungos, por vírus, por protozoários. Ou seja, existem esses micro-organismos que protegem e os que prejudicam. Quando é que existe um equilíbrio? Quando entre esses micro-organismos que estão dentro do intestino, quem sai vencedor é os que são responsáveis pelas nossas defesas. E quais são as funções desses micro-organismos? Olha só, gente, olha só. Síntese de vitamina. Se eu como errado, mas eu tomo a vitamina, o que vai adiantar se eu inflamo esse intestino? Outra função, esses micro-organismos, eles têm a função de manter a proteção dessa mucosa, né? Essa mucosa bonita, essa mucosa vermelhinha, essa mucosa que absorve todos os nutrientes que a gente come. É responsável pela metabolização de medicações, pela metabolização de hormônios. E olha só, nos protege de substâncias tóxicas, como por exemplo metais. O ferro em excesso nos protege quando esse intestino está bem equilibrado, tá certo? Outra coisa muito importante, eles são responsáveis pela síntese dos ácidos graxos, né, que também nos protegem. Então, por exemplo, se vocês vão numa farmácia e compram ômega 3, porque aí o nutrólogo passou, o doutor de vocês passaram, ou a sua nutricionista passou. Mas se eu tomo ômega 3 e eu tenho uma qualidade de vida em desequilíbrio, esse organismo, ele trabalha assim aos trancos, sabe, gente? Com mais dificuldade, tá certo? Então, uma outra coisa é os alimentos, quando eles são inadequados, ou seja, quando eles são altamente agressivos para esse intestino, então ele age como um corpo estranho. E aí, como a gente, na nossa perfeição orgânica, nós temos o nosso exército que fica em alerta, então o que acontece? Eu como alimento inadequado, esse alimento ele inflama esse intestino absorve substâncias que por teoria não eram para ser absorvidas,
vai para a corrente sanguínea essa substância e aí o nosso sistema imunológico ele fica em alerta. Então, o que ele faz? Ele agride essa substância, mas essa substância onde ela está? No nosso corpo. Desculpem. E aí a gente começa então a ter uma autoagressão, mas esse nosso organismo ele agride em função de uma defesa. E ele está defendendo o que de quem? Ele está nos defendendo da agressão que nós estamos fazendo a nós mesmos. Então, a importância que é, gente, o equilíbrio desse intestino, o equilíbrio dessa alimentação, o equilíbrio na vida que nós temos. E aí, quando eu falo tudo isso, aí vocês perguntam, mas qual é o objetivo, né, de conversar sobre isso? Primeiro eu sempre trabalho com a criança e com a família. E nós estamos em uma fase que, graças a Deus, está se olhando de uma forma mais persistente, de uma forma diferente, até sobre o educar, né? Então, como que eu posso dar um suporte para o meu filho, para que ele tenha mais facilidade de atravessar cada etapa da sua vida? Ou seja, no momento da birra, e que é um processo, eu sempre falo isso, gente, é um processo natural. Existe, logicamente, que os graus de birra, né, leve, moderado e grave, logicamente que existe toda uma conduta a se ter no processo educacional, mas como é que eu posso dar ao meu filho um suporte para que ele, neste momento, ele passe essa fase que ele não sabe trabalhar ou não? Essa é a criança. Mas e a família? Como é, então, que um pediatra, como é, então, que um orientador, um cuidador vai orientar essa criança, mas, ao mesmo tempo, este profissional manter o equilíbrio? Porque não é só exigir da criança, ou seja, a criança, ela sempre, todos nós, mas a criança muito mais se baseia muito no que se vê, não no que se ouve. Então, se eu digo assim para o meu filho que ele precisa ter a educação, ou que precisa estudar, ou que precisa acalmar, e nós adultos não temos educação, não somos calmos, não temos paciência. Só que qual é a ferramenta que nós temos? É o nosso cérebro, é o nosso corpo, para que a gente se manifeste, para que a gente tenha uma qualidade de vida. Então, a importância da alimentação em relação ao cérebro e em relação ao intestino começa no adulto. Aí vem a fase da adolescência. Ou seja, este cérebro ele vai a cada dia amadurecendo. A nossa espécie, o nosso cérebro ele vai amadurecer até 23, 24 anos. Então, estudos mostram que se tem uma baixa oferta adequada de proteína e equilíbrio entre proteína e carboidrato, o tipo do carboidrato, isso é muito importante para a metabolização do cérebro, para o aprendizado, para a formação de neurotransmissores. Se sabe que os neurotransmissores, eles são produzidos em parte no intestino, não é só no cérebro. Então veja como o nosso corpo ele se comunica. Mas é uma coisa muito interessante. Quantas vezes nós estamos desconectados de nós mesmos? Nós começamos a viver e tudo isso é etapa. Eu suponho que todo mundo passa isso, né? Ou seja, fases da vida que a gente vive para o dia a dia, para as conquistas, e que isso é muito bom. Mas talvez em relação à nossa ainda imaturidade psíquica, a gente vive muito o externo. Então, uma desconexão, e hoje é muito importante a transformação que a Terra está tendo, né? Que esse mundo está tendo, ou seja, uma volta à conexão consigo mesmo, uma conexão com o nosso eu maior, ou seja, qual é o sentido da vida? Por que é que nós nascemos? Por que é que nós aqui estamos? Por que é importante a gente conseguir ter uma autoestima para que a gente possa ter
um equilíbrio maior no lar, no trabalho, na sociedade que a gente vive. Por que é importante a gente ter uma conexão com o outro, o respeitar o outro? Isso tem a ver com sentimento. E qual é a nossa ferramenta para que a gente expresse o que nós somos, o que nós sentimos? A nossa ferramenta, o nosso cérebro e o nosso corpo. Então, gente, há uma importância muito grande desse trabalho que tem sido feito por várias pessoas, trabalhando emoção, trabalhando alimentação, trabalhando comportamento. Ou seja, vocês percebem que as pessoas hoje, elas estão interessadas, né, nessa ajuda aos outros. Mas quando a gente ajuda o outro, a gente ajuda a nós mesmos. Entende? Ou seja, tem um ditado que fala assim: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Esse é errado, eu sempre ouvia isso, né? Nós, seres humanos, nós sempre nos ligamos pelo que mais nós vemos do que pelo que nós ouvimos. Então, qual é o exemplo que esta família hoje tem em relação a esses alimentos, né? Ou seja, a comida em si, o pensamento, a emoção e a atitude, o comportamento. Então, quando nós comemos adequadamente, o que acontece? Nós entramos nesse equilíbrio. Então, se você toma vitamina, se você toma sais minerais, se você toma probiótico, tudo isso ajuda e muito. Mas se esse intestino estiver sendo agredido em relação principalmente aos alimentos inadequados, então esse corpo ele começa a ter um trabalho acentuado, tá certo? Bom, como eu falei, em um resumo, esse intestino ele está responsável pelo pensamento, pelo sentimento, porque aí no próprio intestino se produz neurotransmissores que vai para o nosso cérebro, e o nosso ser maior, o que quer que vocês possam imaginar, ou o seu ser maior espiritual, o seu ser maior psíquico, ou o seu ser maior emocional, ele precisa desse cérebro para que ele se manifeste. E como é que você, ser humano, que agora está me ouvindo, quer se manifestar? Para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu trabalho. Ou seja, que profissional que cada um quer ser, entende? Ou seja, então eu preciso ter essa estrutura orgânica, equilibrada dentro do meu maior possível. E isso, gente, requer o quê? Isso requer esforço, isso requer sintonia com uma causa maior. E qual é a grande causa que eu acho maior hoje? Somos nós mesmos. Entende? Então, uma autorresponsabilidade consigo. Uma autorresponsabilidade com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente come, com o que a gente faz. E a nossa ferramenta é o nosso corpo. Tá certo? Então, hoje, eu não vou falar sobre quais alimentos. Se vocês quiserem, podem fazer um pedido e posteriormente eu faço uma live sobre alimentos que ajudam a aumentar mais a dopamina, a serotonina, mas volto a dizer, também não é só o alimento, um contexto geral, tá certo? Mas hoje eu queria falar para vocês a importância que é deste equilíbrio em relação à alimentação, a importância do intestino, a importância do equilíbrio que nós colocamos tanto internamente no nosso corpo e a capacidade que nós temos de externar o melhor que esse corpo possa nos proporcionar na nossa vida, tá certo? Então aqui vão algumas orientações para que haja uma melhora dessa conexão intestino-cérebro, tá certo? Primeiro, uma dieta diversificada. Nessa dieta diversificada, com qualidade, o máximo possível que a gente puder, bem equilibrada, embora a gente saiba que o nosso dia a dia muitas vezes
o sair, principalmente a mulher, o trabalhar fora, o cansaço, a falta de tempo. Então, na verdade, hoje, o que é que eu percebo, até por experiência mesmo própria, a gente tem que fazer opções. Muitas vezes a gente quer fazer tudo, a perfeição, e aí a gente se cobra e a gente não consegue. Não dessa forma. Agora, vê, cada um tem a sua melhor qualidade de vida, cada um de vocês sabe a melhor qualidade de vida para vocês. Mas dentro do possível, até mesmo para que vocês cheguem onde vocês querem chegar, para que vocês consigam ter a paciência, a resiliência, o controle da emoção para educar o filho de vocês, para que haja um controle em relação à emoção, do relacionamento de vocês, do casal, no trabalho, ou seja, há necessidade sim de um equilíbrio orgânico nosso. Então, uma dieta diversificada para que a gente dê comidinha para a nossa microbiota, né? Para os micro-organismos que neste momento está trabalhando para que a gente produza vitamina, está trabalhando para dar comidinha para as nossas células de defesa, que está trabalhando para que libere dentro dessa metabolização dos alimentos a liberação de neurotransmissores. Enquanto a gente está aqui conversando, a gente não tem nem noção, gente, do que o nosso corpo está fazendo para nós, tá certo? Uma outra coisa, reduzir o nível de estresse na família e, consequentemente, esse nível de estresse diminuído dentro do, eu digo nem do possível, dentro do nosso impossível, né? As crianças, elas são beneficiadas. E como eu posso fazer isso? Uma coisa que eu tenho me esforçado muito, que pelo menos eu, né? A atenção plena do que a gente está fazendo. Quantas vezes no diálogo assim entre um casal, o esposo e a esposa estão conversando, mas aí um fala e o outro está pensando ou que tinha que lavar o prato, e aí depois que eu acabar essa conversa eu tenho que pôr a criança para dormir, aí eu estou muito cansada, aí eu tenho que terminar um trabalho, entendeu? Enquanto a pessoa está falando, aí a gente já está querendo responder, a gente já está querendo se definir. Então, olha, o nosso cérebro ele começa a trabalhar de uma forma intensa. Então, essa atenção plena é um treinamento constante, ou seja, se eu estou comendo isso, gente, dá um descanso mental, né? Dentro do nosso cérebro existem muitas vozes, e essas vozes vão deixando a gente tensa, e aí a gente tem distensão abdominal, a gente tem empachamento, a gente tem prisão de ventre, a gente tem cólica, né? Aí a gente tem um desconforto, aí muitas pessoas dizem, eu estou com barriga inchada. Tudo isso tem uma conexão, e muitas vezes a barriga inchada pela falta de uma alimentação equilibrada, por um descontrole, aí também deixa a cabeça pensando, ou seja, é uma intercomunicação. Outra coisa importante é o relaxamento. Relaxamento, respirar, ou seja, prestar atenção na respiração. Se vocês perguntarem, eu faço isso? Faço. E me revigoro muito com isso. Isso é uma experiência que eu vivo diariamente e que é muito bom, muito bom. Um terceiro ponto, evitar alimentos processados, excesso de sal, excesso de açúcar, evitar embutidos, corantes, conservantes, aditivantes. Mas eu sempre falo no consultório, quando me perguntam, doutora, a senhora não toma um refrigerantezinho, não? Eu tomo, lógico que eu tomo, às vezes sim, às vezes. Constantemente, não. Sanduíche eu não posso, porque aí eu tenho a doença celíaca, então quando eu como é sem o pão. Só um momento, doutora com filhos na primeira infância, tem alguma dica para as mães obterem atenção plena? Sim, eu lembro o que eu falei, né? Ou seja, nós estamos em um momento que a gente precisa fazer escolhas. No momento que, por exemplo, a gente pode fazer um treinamento, não na hora que estamos, digamos, com 2 filhos, 3 filhos,
primeira, segunda e terceira infância, que são momentos diferentes naquele momento que eu estou atuando, nesses 3 momentos não, mas eu posso ir treinando, eu posso ir relaxando esse cérebro, eu posso ir me apercebendo, tomando consciência de como é a minha emoção, ou seja, no momento, até pode sim, no momento que uma criança está fazendo uma birra, por exemplo, né? Ou seja, como está sendo o meu comportamento, eu me observo naquele momento, isso é uma atenção plena. Eu tive a falta de paciência, eu berrei, eu gritei, ou eu só respirei, eu não soube o que fazer naquele momento, ou seja, tem sim, Natália, quando você se observa, você pode naquele momento não ter até provavelmente a atitude que você gostaria de ter tido, mas você se observou, isso é um processo de atenção plena, para que no próximo momento eu possa fazer melhor, tá certo? E um quarto, a orientação, dormir melhor. Mas eu imagino que a depender da fase que cada casal esteja, com a idade dos filhos, se é adolescente, se é bebê, ou seja, e que cada fase existe os seus comportamentos de sono, né? O dormir, eu sempre digo, quando a gente se torna, de nada, Natália, quando a gente se torna pais, eu sempre digo que o sono nunca é mais a mesma coisa. Um pequeno murmúrio do filho, um pequeno movimento do filho, nós já acordamos, né? Os pais já acordam. Então, dentro do possível, quando a gente faz um relaxamento, quando a gente vai se apercebendo, ou seja, como que eu fui, eu achei uma técnica muito interessante. Como é que eu quero ser hoje como ser humano, e dentro desse ser humano como eu quero ser comigo, como eu quero ser com meu esposo, como eu quero ser com meus filhos, ou seja, no final do dia, eu fui aquilo melhor que eu pude ser, né? E, ou seja, isso é um crescimento ad contínuo. Nossa, ou seja, porque todos nós temos as nossas próprias dificuldades internas e as nossas facilidades, né? Hoje eu sempre olho também muito as facilidades internas que nós temos, né? Não é só as coisas ruins, as coisas difíceis, não, volto a dizer, todo um processo no qual a vida nos coloca, às vezes é para a gente aprender assim, potencializar aquilo que nós já temos. Nós já estamos no estágio de felicidade, tranquilidade, meu casamento tá bom, como é que eu posso melhorar mais? O meu filho melhorou muito, mas o quanto que eu melhorei também, ou seja, esse se aperceber, ele está muito relacionado com como que eu me vejo, como eu me cuido, com o que eu como, com o que eu penso, como que eu sou. Então, gente, imagine que nós falamos sobre um intestino. Em relação ao intestino, nós falamos para vocês a importância que ele tem. Ou seja, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso aqui e no nosso agora. Ou seja, sempre eu gosto muito dessa pergunta e diariamente eu tenho feito: por que eu nasci? O que eu preciso fazer por mim? Aí é muito interessante que muitas vezes nós trazemos em nós alguns pensamentos. Eu não fiz como eu queria ter feito, eu não consegui o que eu queria ter conseguido, ou seja, e é muito engraçado que existe essa conexão, existe a conexão com o que eu como, existe a conexão com o que eu penso, existe a conexão com o que eu sinto, existe a conexão com o processo educacional que eu tive, com o que eu aprendi, com a família, com o que eu aprendi na escola, com o que eu aprendi na sociedade. Existe uma conexão com a nossa essência maior, ou seja, com a nossa própria personalidade. Então é todo um emaranhado, sabe, gente? Por isso a importância de nós nos apercebermos, tá certo? Do que nós comemos. Então, a próxima live nós vamos falar sobre as emoções da infância e as principais emoções, né, da infância e da adolescência. Então, olha só, primeiro foi a importância da alimentação intrauterina, os 1000 dias de vida, ver que existe uma conexão, para que lá na frente vocês entendam: é o momento de ter a fralda, é o momento da birra, é o momento como eu faço em relação à mídia, comi o sono do meu filho, para que vocês entendam o básico
E lá na frente, por que é que o meu filho faz ou não faz, consegue, não consegue, ou seja, mas não existe uma explicação tão específica, mas vocês começarem a perceber que a base começa no equilíbrio da emoção, no equilíbrio da educação, no equilíbrio da alimentação, no equilíbrio do pensamento. E a criança precisa, e o adolescente precisa que isso comece a partir do lar, os quais eles foram convidados a chegar. E nós temos uma responsabilidade muito grande pelo nosso equilíbrio, pelo equilíbrio da nossa família. A gente não pode fazer pelo outro, mas o que é que em mim eu posso contribuir para ser o melhor que eu possa ser, como pai, como mãe, como professor, como orientador, como cuidador, para que lá na frente, que é um grande desejo hoje da humanidade em si, é ter um mundo mais equilibrado, pessoas com menos drogas, com menos depressões, com menos mortes, né, de forma trágicas, ou seja, uma sociedade mais equilibrada. Então, a próxima live nós vamos falar sobre as emoções, tá certo, gente? Um prazer muito grande estar aqui com vocês, gosto muito desse contato com vocês e se vocês tiverem interesse, posteriormente a gente falar em algumas dietas e as emoções, aí eu faço assim online. Um beijo a todos. Boa noite.